A paz do Senhor a todos que estão conectados na lição aqui no Brasil, na Espanha, Portugal, Bélgica e Inglaterra, onde já tenho confirmação de que esses vídeos já chegaram. Continue interagindo com seu like, seus comentários e compartilhando esses vídeos para despertar outras pessoas quanto aos assuntos que estão sendo comentados aqui no Conectados na Lição. Se você se sentir à vontade, diga de onde você está conectado. Deus abençoe a sua vida. Eu estou em oração por você todos os dias no Círculo de Oração. Hoje chegamos na lição de número 6 da classe Conectar Mais Jovens, Ética Cristã e a Sexualidade. O texto bíblico de referência é Gênesis capítulo 29, versículos 1 a 23, onde relata os detalhes da estadia de José no Egito, no período em que ele esteve trabalhando como escravo na casa de Potifar, e que por ele deixar de ceder ao assédio sexual empreendido pela esposa de Potifar, ela o denunciou ao seu esposo como sendo a vítima de assédio sexual por parte de José, e o fato o levou à prisão. O versículo do dia está em Provérbios número 6, versos 26 e 27, que diz: Tomará alguém fogo no seu seio sem que as suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre as brasas sem que se queime os seus pés? Na verdade aplicada, o pastor César Pereira diz: a sexualidade deve ser lograda, ou seja, deve ser desfrutada, segundo os padrões bíblicos e não segundo o curso deste mundo. Dentre tantas outras características dadas por Deus ao ser humano quando da criação, está a sexualidade, que compõe o conjunto de fenômenos relacionados à vida sexual. É uma área delicada por se tratar da intimidade da pessoa, mas que as Escrituras abordam de forma franca e de forma direta ao revelar as diretrizes divinas nessa questão que tem sido deturpada e desvirtuada pelos ditames mundanos. A sexualidade é bênção de Deus, desde que seja vivenciada dentro do casamento e de acordo com o padrão ético cristão defendido por Jesus em Mateus capítulo 7, versículo 12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Como eu já mencionei, sexualidade é o conjunto de fenômenos relacionados à vida sexual. Trata-se de uma área de estudo ampla, que abrange aí aspectos sociais, antropológicos, biológicos, psicológicos e históricos, chegando a ser considerado por Sigmund Freud como sendo o ponto que evoca as neuroses e estimula todo o comportamento humano. A sexualidade envolve todas as questões relacionadas ao comportamento humano, diretamente voltado aí para a realização dos desejos sexuais, objetivando a procriação e a sensação de prazer, ou apenas a sensação de prazer. A sexualidade é parte integrante do ser de cada pessoa, e o impulso sexual ele acontece no córtex, que é a fina camada mais externa do cérebro, de 2 a 5 milímetros de espessura. É rica em neurônios e é a responsável pelo processamento neuronal mais sofisticado e distinto do ser humano. O córtex é o local de representações simbólicas. O que ele recebe é processado, integrado e gera uma resposta por meio de uma ação. O córtex é considerado a sede do entendimento, da razão, e é o que possibilita o ser humano desenvolver a linguagem, a percepção, as emoções, a cognição, que é a capacidade de aprender, e as memórias. Ou seja, no córtex, o ser humano ele possui células altamente desenvolvidas que condicionam o ser humano a aprender, a agir e a reagir de forma adequada também quanto aí aos seus impulsos sexuais. Como ter uma vida sexual ativa, quando e onde ter a vida sexual ativa e se a pessoa vai atender ou não aos impulsos sexuais. Por isso o ser humano ele se comporta de forma diferente dos animais irracionais que agem apenas por instinto. A sexualidade na Bíblia é evidenciada na vida do ser humano a partir do momento em que Deus ele demonstra a sua percepção da necessidade de ser criada a mulher para complementar Adão. Tanto no sentido aí de ter a sensação de prazer ao se relacionar com sua esposa, quanto na promoção da sensação de prazer na esposa durante o ato conjugal, como também da possibilidade de procriação, da reprodução e da preservação da espécie humana. Segundo a ciência, caso esse tipo de relacionamento instituído por Deus entre um homem e uma mulher deixe de existir, em no máximo 150 anos a espécie humana é extinta. Inicialmente no Éden, Adão e Eva, eles viviam na dispensação da inocência e por isso não tinham ou não sentiam vergonha quanto à nudez sexual. Tendo em vista não ter havido ainda perversão sexual,
a pureza ela predominava. A primeira relação sexual mencionada na Bíblia está em Gênesis capítulo 4, versículo 1, onde é mencionado o momento em que Eva se engravidou de Caim, seu filho mais velho. E isso não quer dizer que o ato sexual ele tenha ocorrido em decorrência da queda, em decorrência do pecado de desobediência de Adão e Eva. A Bíblia apenas não menciona a sua ocorrência antes, como também não menciona quanto tempo passou desde a criação, desde a união de Adão e Eva até a queda. Outro fator é que as relações anteriores entre Adão e Eva podem ter ocorrido aí fora do período fértil de Eva. O que precisa ser entendido e vivenciado é que Deus ele criou o ser humano dotado de sexualidade e ela deve ser desfrutada de forma sadia e proveitosa dentro do casamento. Os pastores e escritores Tim e Beverly LaHaye, eles definem o ato sexual como sendo a mais bela relação íntima que partilham marido e mulher na reclusão do seu amor. Inclusive, eu recomendo aos jovens que estão se preparando para o casamento a leitura do livro O Ato Conjugal, de Tim e Beverly LaHaye. Na pós-modernidade, que para alguns já é chamada de hipermodernidade, os valores morais e éticos construídos com base nos princípios cristãos, eles estão sendo transtornados e banalizados. O estilo de vida hipermoderna traz um convite a uma vida desregrada e sem limites. O liberalismo coloca tudo na condição de permitido. O limite é o da realização da pessoa. O imediatismo impera e tudo tem que ser para já. A pessoa ela não consegue esperar o momento certo. As pessoas extremamente agitadas, elas não consolidam as suas relações. Com ações espontâneas, sem pensar, sem projeto, sem planejamento, as pessoas entram em seus relacionamentos e querem resultados positivos, mesmo quando tudo indica que dará errado. Dependendo da circunstância e do momento, as pessoas elas mudam de opinião sem nenhuma dificuldade, com base apenas nos interesses pessoais, tendo em vista aí a flexibilidade doentia que está imperando na vida das pessoas. As pessoas não se preocupam com seus semelhantes, a menos que possam tirar proveito pessoal nisso, o que revela uma indiferença sem precedentes. A busca pelo prazer de forma hedonista anula a racionalidade humana ao desejá-lo de forma imediata e a qualquer custo. A tão famosa paixão que é cultivada e até cultuada por muitos como um sentimento a ser estimulado. Na hipermodernidade, o que mais conta não é o meio, não é a forma de se conseguir as coisas, mas o fim, ou seja, o resultado que a pessoa espera, que a pessoa busca. Isso tem contaminado a humanidade, tem perturbado e transtornado o Evangelho de Deus e é um veneno puro para uma sexualidade saudável. Essas características, baseadas no liberalismo e no hedonismo, têm levado as pessoas a viver um tempo dominado pela pornografia, que é um dos pontos mais explorados pelas mídias em todas as suas formas, por meio da exposição exagerada e a hipervalorização da sensualidade desregrada, que a Bíblia denomina de lascívia, tendo em vista a pessoa expor de forma exacerbada a sua sensualidade para despertar os desejos sexuais das outras pessoas. Até mesmo em comerciais de produtos essenciais de consumo diário, são utilizadas exposição de imagens nuas ou seminuas ou de palavras de duplo sentido para estimular e excitar as pessoas. Infelizmente, não somente pessoas consideradas não cristãs que têm se enveredado por esse trágico caminho. Até mesmo casais que frequentam igrejas se utilizam desse artifício para apimentar suas relações e acabam viciados, dominados pela pornografia. O termo filho adulterino, utilizado para se referir a um filho fruto de uma infidelidade conjugal, fruto de um adultério, apesar de ter caído em desuso com a formulação do Código de Processo Civil em 2003, no mundo espiritual pode ser considerado uma triste realidade, pois uma pessoa viciada em pornografia, no momento em que ela se relaciona com seu cônjuge, na realidade ela está alimentando desejos impuros provocados pelas cenas visualizadas nos filmes pornográficos ou imaginando que está tendo relação sexual com uma outra pessoa e não com o seu cônjuge. O texto bíblico é enfático em dizer: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade.
A fornicação, o adultério e o voyeurismo também são práticas ligadas à vida sexual ativa que ferem os princípios cristãos na sexualidade. E cada dia cresce o número de pessoas que se tornam cativas a essas práticas sexuais ilícitas. A ausência de compromisso nos relacionamentos tem provocado danos por vezes irreparáveis nos sentimentos e tem produzido casais instáveis e filhos com profundas marcas psicológicas negativas que podem comprometer a sua personalidade e seu desenvolvimento saudável. As pessoas saem para curtir a night imaginando que só tem aquela noite para experimentar enésimas sensações de prazer sem considerar as consequências inevitáveis que elas terão que conviver. Na atualidade, se declarar uma pessoa virgem é motivo de chacota, de bullying, de desprezo social, até mesmo entre as pessoas da família. Apesar de ninguém aceitar a infidelidade contra si, a infidelidade, quando é considerada como uma forma de realização pessoal, ela é vista como normal e a outra pessoa é quase que forçada a aceitar. O termo fornicação é a definição da prática de sexo por pessoas solteiras. O adultério já é a prática do sexo por pessoas casadas, mas fora do casamento, que é a infidelidade conjugal. Voyeurismo é um termo com origem na língua francesa e os adeptos do voyeurismo são chamados de voyeur, ou seja, aquele que vê. Voyeurismo é a prática em que a pessoa consegue obter prazer sexual através da observação de outras pessoas em situação de nudez ou de ato sexual. A grande polêmica em torno da prática do voyeurismo é que, na maioria das vezes, o voyeur, o observador, ele pode se tornar um perseguidor e faz as suas observações muitas vezes sem o consentimento da pessoa observada, o que constitui crime de registro não autorizado de intimidade sexual. Além destes ilícitos sexuais, à luz da Bíblia, alguns casais eles consentem também com a prática do swing, que é o sexo grupal ou a troca de parceiros. Outras pessoas se envolvem nas mais variadas formas de homossexualismo, bissexualismo e transexualismo, que são práticas contrárias aos princípios da ética cristã quanto à sexualidade. Outra forma equivocada de uma pessoa desfrutar da sua sexualidade é a masturbação, na qual a pessoa ela provoca orgasmo em si mesma, se autoestimulando, se utilizando aí de suas imaginações eróticas. Essa prática reprovável à luz das Escrituras provoca pelo menos 8 efeitos colaterais na pessoa. Primeiro, são as dores no órgão genital. Segundo, são feridas ou arranhões, e essas lesões podem ser a porta de entrada para infecções. Terceiro, o inchaço e obstrução da passagem de sangue no órgão genital. Inclusive, essa questão pode acelerar o processo para o câncer de próstata, que pode ser irreversível. O quarto efeito colateral danoso é o aumento do nível de testosterona, que leva a pessoa a ser estimulada a ter relação sexual. E na impossibilidade de ter relação sexual, a pessoa se utiliza dessa prática contrária aos princípios cristãos. O quinto efeito colateral danoso são as infecções e as micoses por uso de mão suja ou de objetos sem adequada higienização, que pode acarretar sérios problemas, principalmente nas mulheres que possuem maior suscetibilidade a esse tipo de problema. Em sexto lugar, está os vícios, já que por meio da masturbação a pessoa se autoestimula a ter uma resposta de recompensa do cérebro. É possível aí que a pessoa ela se torne viciada na química de um orgasmo autoestimulado. O sétimo efeito colateral danoso é a ejaculação precoce, quando a pessoa não consegue esperar o clímax do cônjuge. Em oitavo lugar, está a ansiedade e o isolamento social, já que a pessoa ela pode utilizar da masturbação como uma forma de evitar uma intimidade com outra pessoa, e esse fato pode vir a causar a ansiedade e o isolamento social. A orientação bíblica é: foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com um coração puro, invocam ao Senhor. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalos nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne.
Concupiscência é o desejo intenso e desmoderado quanto às questões sexuais que dominam a pessoa e levam a pessoa a práticas sexuais ilícitas. A sexualidade humana, volto a dizer, é uma bênção de Deus, desde que desfrutada de forma saudável, moderada e de acordo com os princípios da ética cristã. A Bíblia ela deve ser considerada como ética absoluta, pois somente ela tem o poder de transformar a vida, de mudar comportamentos. Ela é o livro que mais ressalta e incentiva os direitos individuais e que mais exige o cumprimento das obrigações da pessoa para com Deus, para com ela mesma e para com o próximo. Cabe ao cristão jamais se deixar ser influenciado pelos modismos ou pelos desvios morais da sociedade ímpia. Viver uma sexualidade à luz da Escritura é plenamente possível e é a forma mais segura de a pessoa desfrutar dela. No mundo espiritual, ou a pessoa se deixa ser dominada pelo espírito do mundo e acaba envolvida por todas as práticas imorais, ou a pessoa se deixa ser dominada e guiada pelo Espírito de Deus, que é a única forma de vencer os desejos sexuais estimulados pela natureza humana tendente ao pecado. Onde a pessoa focar os seus olhos, será de onde ela sofrerá influência nas suas decisões e por quem ela pode vir a ser dominada. Independente de um homem ser mais influenciado pelo que ele vê e a mulher pelo que ela ouve, os olhos exercem forte influência sobre ambos e deve ser mantido sob vigilância espiritual constante, como bem disse Jesus em Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A ausência de policiamento dos pensamentos e dos desejos sexuais pode levar a pessoa a se envolver em situações imorais e perceber tarde demais que entrou aí num caminho sem volta. A comunhão com Deus deve ser algo inegociável a um cristão. Em Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 3, Paulo diz: Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. O fato de a igreja ser composta por pessoas de origens e formações diferentes, e cada pessoa possuir as suas características distintas, e da igreja ter que trabalhar para preservar a integridade das pessoas sem nenhum preconceito, conforme garante a Constituição Federal, a igreja não pode ser conivente ou tolerante com o pecado. A igreja ela precisa respeitar as liberdades ou as diferenças individuais, mas também ela tem que usar a sua liberdade de expressão e a sua liberdade religiosa, que também é garantida pela Constituição Federal, para pregar contra o pecado e libertar as pessoas das práticas imorais que, por contrariarem a ética cristã, comprometem a salvação eterna da pessoa. O matrimônio ele deve ser venerado, reverenciado, respeitado, admirado e desejado, pois a família foi a instituição criada por Deus para dar sustentabilidade à vida humana. Constituir uma família dentro dos padrões bíblicos é corroborar a decisão divina e contribuir para a preservação da espécie humana. O casamento é a mais íntima de todas as relações humanas e deve ser mantido puro para ser também venerado, reverenciado, respeitado e admirado por Deus, que por sua vez ele vai manter a sua bênção sobre a vida do casal, e essa bênção de Deus vai acompanhar os filhos até 1000 gerações. O casal deve manter fora do casamento quaisquer coisas que o contamine e gerem maldição e maldições que vão acompanhar os filhos até a 3ª e 4ª geração. As raposinhas e as ervas daninhas provocam estrago, comprometem a estrutura da família, faz brotar a infidelidade na vida do casal e gera filhos com traumas psicológicos e espirituais, por vezes irreversíveis. O mundo está todo destruturado devido ter pervertido a vontade de Deus. Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 25, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. A melhor forma do ser humano se realizar sexualmente e de forma segura é desfrutar a sexualidade criada por Deus no casamento, de forma monogâmica, exclusiva e em um ambiente de amor e respeito mútuo. O fato é que quem ama, respeita. Quem ama, espera. Se permita ser ajudado e guiado pelo Espírito de Deus e você descobrirá que a melhor decisão é estar e andar no centro da vontade de Deus. Até o próximo encontro, prossiga na paz do Senhor.